Vamos lá. Ajeitando. Tá na minha tela, tá na sua tela, esse é o quadro Vi no Zap. Eu não tô em casa não, tô de férias entre aspas, né? Tô sempre me dividindo entre férias e trabalho. Bem, dá pra perceber onde eu tô. Eu tô em Londres, num dos principais pontos turísticos daqui, a ponte da torre, a Tower Bridge, e aqui do lado sim, a Torre de Londres. Vou mostrar aqui, ó, cheio de gente e tal, ó, Torre de Londres. Mas vocês sabem, vocês não gostam muito de vídeo de viagem, que eu já sei, porque por algum motivo os views são mais baixos, então eu vou continuar na minha viagem. Em vez de mostrar a minha viagem, eu vou mostrar o que rola nos grupos bolsonaristas no WhatsApp, como sempre. E eles não param, funcionam 365 dias por ano. Eu sei que vocês sentem falta e não conseguem ficar desinformados assim por muito tempo. Vocês têm que vir aqui para se desinformar e eu trago para vocês. E hoje eu digo que está especial porque tem um pouquinho de vários tons de bolsonarismo, várias versões de bolsonarismo aqui no Vi no Zap. Então, como sempre, está na minha tela, está na sua tela, esse é o quadro Vi no Zap. Eu coleto as informações que estão lá nos grupos bolsonaristas, ponho nesse grupo aqui que chama Coluna do Garrone, só tem eu, e trago isso para você. O nome disso é amor, seja aqui em Londres, seja em qualquer lugar. Vamos lá, gente. Racismo. Racismo, claro, um dos principais problemas do Brasil. E sabe qual é o problema? Não é o racismo. Não, nos grupos bolsonaristas no WhatsApp, o problema é que tem muita lei para proteger os negros. Cotas, vocês sabem, os bolsonaristas já são contra há muito tempo, mas eles não são contra só as cotas. Eles são contra, por exemplo, a lei que criminaliza o racismo. Eles dizem que a lei do racismo prejudica o negro. E quem é que fala em nome dos negros? Tem um negro aqui, um negro. Se é um homem negro falando no bolsonarismo, quer dizer que é a verdade. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, quem possa interessar. Vamos fazer uma reflexão aqui, pensa comigo rapidinho. O negro tem um monte de lei, tem cota racial, tem o crime de racismo, o branco não tem direito a crime racial e nem a injúria racial, esquece. Aí aquele empresário branco, e eu não digo os grandes empresários, a indústria, eu digo os pequenos empresários, ele não vai contratar negro, porque o único meio de sustento dele, sabe qual é? É aquela lojinha. Aí um belo dia, esse preto acusa esse pequeno empresário, esse pequeno produtor de crime de racismo, certo? Vamos lembrar aqui, pessoal, que crime de racismo ele não prescreve. Crime de racismo não tem fiança. Saiu na internet, ó, aquela lojinha ali, ó, mandou o cara embora porque ele é racista. Meu, até o cara provar que ele não é, foram lá e já destruíram a loja dele, acabaram com a vida dele, acabaram com a família dele. Aí vem falar do privilégio branco. O nego já é desestimulado logo do início, porque já falam pra ele que ele é escravo. Não falam pra ele que ele pode crescer na vida, que ele pode ser alguém na vida, não. Não é que não dão a oportunidade pro nego, já tiram a oportunidade dele desde quando ele nasce. Se seu pai é miserável, você também vai ser. É isso que colocam na cabeça do negro. Dia da consciência negra, por que não conscientizam o negro de que ele é importante, de que ele pode crescer na vida, que ele pode ser alguém na vida? Acorda, negra! Acorda. Parece que a mosca da meritocracia mordeu esse cidadão. E ele fala que a lei das cotas e a lei que combate o racismo, a lei contra o racismo, é contra os negros, porque impede a contratação de negros. E ele diz que os esquerdistas, né, tratam o negro como escravo, que o negro não pode subir na vida. O Dia da Consciência Negra, não... Eita, uma criança acaba de cair. Ele esquece de falar que o Dia da Consciência Negra não é para defender que o negro esteja na situação que ele está. É justamente para chamar a atenção desse problema, porque o negro é prejudicado pelo contexto, né, herança histórica, racismo estrutural, mas não. Não, é só o negro se esforçar que o negro vai conseguir. Então descobrimos aqui, breaking news, que a lei que combate o racismo impede que negros sejam contratados. Porque os patrões têm medo de serem acusados de racismo e por isso não contratam negros. Indulto de Natal. O presidente Lula assinou o indulto de Natal, que sempre é feito. Todo presidente, por tradição, assina esse indulto e ele acaba escolhendo ali algumas categorias. O presidente Lula decidiu, por exemplo, deixar aqueles envolvidos no 8 de janeiro de fora, aqueles considerados
terroristas, aqueles que promoveram os atentados contra a democracia, ficaram de fora. Só que aí o que eles fazem? Está circulando um vídeo aqui que eu acho interessante compartilhar, porque essa decisão do presidente Lula, ela não é imediata, ela não se aplica imediatamente àqueles que podem ser beneficiados. Os advogados ou a Defensoria Pública têm que recorrer à justiça para que essas pessoas sejam beneficiadas. Mas isso não importa. Antes mesmo do presidente Lula assinar o indulto, esse meme aqui já circulava e mostra uma imagem que é uma imagem na porta, aparentemente na porta de um presídio, e de pessoas saindo, como se a assinatura do presidente, antes mesmo da assinatura do Lula, as pessoas, os detentos já teriam sido libertos. E tem lá o texto: Papai Noel assinou a soltura de 33 mil presos. Não existe isso, não existe assinatura, soltura de 33 mil. E diz ali: ladrões, assassinos, fanáticos por cervejinha. Eu não sei exatamente o que quer dizer fanáticos por cervejinha. Mas não se preocupe, os terroristas de bandeira do Brasil, terroristas entre aspas, continuarão presos. Vocês podem sair tranquilamente nas ruas à noite. E aqui, vivemos em um país comandado por bandidos que tem mais direitos do que os patriotas. Então, essa imagem aqui, ela não corresponde a qualquer decisão do presidente Lula, porque essa imagem é anterior à decisão do presidente Lula e a decisão não tem caráter automático. Mas nos grupos bolsonaristas, o presidente Lula imaginou o indulto, os detentos já estão sendo soltos. Tem uma tecnologia que eu sempre compartilho com vocês que eu chamo de o ESG do bolsonarismo. É claro que é uma ironia minha, o ESG são aquelas práticas adotadas por empresas na área de meio ambiente, área social e na área de governança. São conceitos ali, boas práticas que as empresas devem perseguir para melhorar o seu desempenho e para serem mais bem aceitas no mercado. É um padrão internacional, não tem uma definição muito estrita do que é ESG. Eu aqui, ironicamente, chamo de ESG do bolsonarismo essa ideia de pegar um material antigo que circula há muito tempo e botar para circular de novo, independente do contexto que mudou. E tem um vídeo aqui muito bom de uma senhora que eu vou rodar um iniciozinho só para vocês verem por que eu chamo de ESG do bolsonarismo. Para todos os petistas, todos os que votaram no Lula ontem, a partir de agora, quando o bandido... Então vamos lá, ela fala: todos que votaram no petista, no Lula, ontem. Ou seja, esse é um vídeo do ano da eleição, de 2022, mas ele continua circulando como se ainda fosse atual. Então, é só esse detalhe para a gente chamar a atenção de como esses vídeos que circulam nos grupos bolsonaristas são absolutamente reciclados, jogados de novo, em outro contexto, só para vocês entenderem que o vídeo é velho. Mas aí vamos para o mérito do vídeo, ela fala umas coisas aqui que eu queria compartilhar com vocês. A partir de agora, quando o bandido estiver na tua porta, tentando entrar na tua casa, abre a porta para ele, manda ele escolher os bens que ele quer levar. Daqueles bens que você passou o mês inteiro, quiçá o ano, trabalhando arduamente para comprar. Porque a partir do momento que você teclou 13 e apertou no confirma, você ratificou, você aprovou esse tipo de conduta. Porque é isso que o Lula defende. É isso que o Lula defende. O Lula defende que bandidos entrem na sua casa e levem tudo. Essa é uma premissa que está ali o tempo inteiro. O Lula defende bandido, então votar em Lula quer dizer que você apoia a criminalidade. E Bolsonaro, por mais que tenham provas imensas que Bolsonaro sim cometeu crimes, o mais óbvio deles, o da pandemia, talvez fique mais difícil de configurar e tudo mais, mas o mais óbvio dele, no caso das joias, que eram bem para presidenciar e não para o presidente, e mesmo assim ele se apropriou dessas joias, o próprio advogado dele reconheceu que recomprou as joias, enfim, está configurada ali uma apropriação de bem público. Não importa, quem apoia crime é Lula. E ele apoia crime e defende que, se você apoiou Lula, se você votou em Lula, quer dizer que você tem que receber bandidos na sua casa, dar tudo que você tem para os bandidos. É isso que supostamente o Lula defende nos grupos bolsonaristas. Mas o vídeo, como vocês viram, é velho. Nesse mesmo sentido, tem esse meme aqui. E agora, ministros, vão encarar ou vão se acovardar e enfiar os rabinhos entre as pernas? E aí tem a explicação, afinal, do que ele está falando? Fux pediu explicação da PM para as mortes de traficantes na comunidade do RJ. O comandante da PM fez o seguinte: vista uma roupa de polícia militar junto com outros ministros do STF, empunhe um fuzil, entre numa favela do Rio de Janeiro e vocês terão as explicações. Bem, o comandante militar falou isso? Provavelmente não, mas pouco importa. Premissa: foram mortos traficantes. Isso aí é uma premissa que
não tem vínculo factual. E o mais importante dessa história é que essa história de morte dessas pessoas numa comunidade do Rio de Janeiro é de maio de 2022, 23 pessoas mortas na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. Mas pouco importa, esse meme é reciclado, o comandante da PM atacando o ministro do Supremo Tribunal Federal, já basta para essa imagem circular, porque é só uma imagem que reforça a ideia de que o Supremo deve ser atacado. E se tem alguém de farda atacando o Supremo Tribunal Federal, tá valendo. A imagem é nova? A imagem não é nova. A história é nova? A história não é nova. Pouco importa. Se é para atacar o Supremo, tamo junto. Via no Zap. E aí, vocês sabem, gente, que bolsonarismo não tem aquela chamada sutileza. Não tem sutileza, é tudo muito óbvio. E tem um vídeo, eu sempre falo aqui de necropolítica, né? O bolsonarismo não é necropolítica, se não tiver necropolítica não é bolsonarismo. Então, vamos juntar bolsonarismo, necropolítica e falta de sutileza. Vamos lá, vamos ver esse vídeo. Se a gente pudesse... Se a gente pudesse assim... Se a gente tivesse... Então você vê um vídeo de uma mira, uma voz em off, falando se a gente pudesse, as principais autoridades da República e ele, se a gente pudesse, 3 pontinhos, muito sutil, né? Defendendo a execução das principais autoridades da República. Por quê? Se não é bolsonarista stricto sensu, merece o quê? Ser morto. Execução de opositores, nome disso? Necropolítica. E tem uma história que eu acho ótima, que é de agosto. É de agosto de 2023, mas pouco importa. Agosto de 2023 está no Grupo É Nova e supostamente está tirando o sono de Lula e de Flávio Dino. Flávio Dino que já está ali com a cabeça no STF, mas não está dormindo por causa disso. Vamos ver o que é? Galera patriota, a união que está tirando o sono do presidente Lula e do ministro Flávio Dino é a cooperação do Sul e Sudeste, a união dos governadores do Sul e do Sudeste, a COSUD, que foi idealizada por Romeu Zema, a OTAN do Brasil, pois o Supremo não pode dizer nada. Se o Supremo entrar para interferir, vai beneficiar Bolsonaro, pois no Covid o Supremo deu todo o poder aos governadores. E se ele agora desfazer, pessoal, aquelas condenações todas, aqueles processos de Bolsonaro também, eles têm que arquivar todos. Vamos lá, esse é o consórcio do Sul e do Sudeste, tá bom? Conhece essa região do Brasil, Sudeste? Enfim, essa foi uma fala do Romeu Zema, governador de Minas Gerais, propondo uma união dos governadores do Sul e Sudeste. E ele já entende aqui que é uma OTAN brasileira. É uma OTAN brasileira. E aí tem uma coisa que eu acho muito interessante, que não precisa fazer sentido algum, mas se ele desejar, já é o suficiente para fazer sentido na cabeça dele. O que eu estou falando? Ele diz, se o Supremo intervier nessa união dos governadores do Sul e do Sudeste, vai beneficiar Bolsonaro. Eu não entendi isso. E se ele intervier nessa união, tentar desfazer essa união, ele vai ter que desfazer também os processos contra o Bolsonaro e arquivar os processos contra o Bolsonaro. O que disso aqui tem lastro na realidade? O anúncio do Romeu Zema. A partir daí, a concretização disso não houve e todas essas derivações, a OTAN é uma opinião dele um pouco assim megalomaníaco, né? Aquela coisa do homem cis hétero, né? Que se acha muito. E essa ideia do Supremo, se intervier, se o Supremo impedir a configuração desse COSUD, ele vai ter que arquivar os processos contra o Bolsonaro. Faz sentido? Aqui faz. Gente, qual é o maior bandido do Brasil? Qual é o maior bandido do Brasil? Se você acompanha o Via no Zap, obviamente tem uma resposta que é Lula, mas por um momento, assim, um espasmo do bolsonarismo, não. Diz aqui, esse sem dúvidas é o maior FDP do nosso país. Você aprova a cassação do mandato de Rodrigo Pacheco? Sim ou não? E aí a gente se pergunta, né, por que agora essa artilharia voltada contra o Rodrigo Pacheco? Porque a gente viu nos últimos tempos ele se aliando a senadores bolsonaristas nas pautas anti-Supremo, como aquela das decisões monocráticas. Mas não importa. Talvez fique ali como um meme coringa, a qualquer momento você pega e joga de novo para atacar o Rodrigo Pacheco, que nesse momento está meio sem motivo, mas
Por que motivo, né? Outro que não tem sentido factual, mas que faz sentido aqui no universo bolsonarista, é esse meme aqui. Eu vou rodar para vocês entenderem, depois eu falo. Tão de regime, é? Porque disseram que a picanha tá barata. Aí eu passei pra perguntar. Tão de regime? Tão na dieta do capim, né? A animalização de brasileiros, o que é um passo para desumanizar as pessoas. E quando você desumaniza as pessoas, você pode fazer o que bem entender com elas. E aí, com base em que ele faz essa piada? Com base nessa notícia, que é uma notícia de março, sobre a redução do consumo de carne. E isso iria ao encontro da promessa do presidente Lula, então candidato Lula, de que os brasileiros voltariam a comer carne. Bem, os números mais recentes são de que houve um aumento no consumo de carne. Então, essa piada aqui, ela é antifactual. Mas mais do que isso, se tem uma notícia de que os brasileiros estão comendo menos carne, tem menos dinheiro para gastar com proteína, isso jamais deveria ser motivo de comemoração, de piada. Além de animalizar, ele comemora o fato de supostamente os brasileiros estarem comendo menos proteína. O que na prática, a gente entende que é a comemoração da derrota do inimigo. Se o inimigo, uma promessa do inimigo não foi cumprida, ele comemora. Quando o natural, se ele fosse realmente patriota, preocupado com os brasileiros, seria ele lamentar que os brasileiros comeram menos carne. Mas bem, informação, de novembro aumentou o consumo de carne, então esse vídeo, além de ser desumanizador, insensível com os brasileiros, ele é factualmente incorreto. Textão. Vocês gostam de textão? Eu não gosto de textão. Mas o que eu acho muito interessante, que circulam muitos textos no bolsonarismo, nos grupos do WhatsApp, que são textos que se propõem a resolver o problema do Brasil. Então faz um texto que ali tem a solução. Eu vou falar em solução final, né, para ficar assim no mesmo campo ideológico dos bolsonaristas, tem a solução para todos os problemas do Brasil. Então eu vou ler para vocês um pouco do texto, eu vou dar uma editada aqui porque vai ficar meio chato, mas aqui os pontos principais desse texto para resolver todos os problemas do Brasil. O problema do Brasil vai ser resolvido fruto de muito debate, diante do contraditório, várias maneiras de ver o problema. Não, resolve assim muito facilmente. Então vamos lá. Insurgência militar já, que você sabe, para resolver os problemas do Brasil, você tem que ter o quê? Golpe de Estado. Vamos tirar do comando das Forças Armadas brasileiras. Forças Armadas, né? Você sabe, todos os traidores da pátria Melancias. Melancias é comunista, comunista é o militar que não é golpista, ele é comunista, logo melancia, porque é vermelho por dentro, comunista, e verde por fora, o verde da farda. Não iremos resolver os problemas do Brasil com discursos maravilhosos, nem precisamos matar ninguém. Ufa, não precisa matar. Só precisamos fazer uma faxina geral. Como é que você tira? Não sabemos. Recolher todo o lixo produzido nas últimas décadas no Brasil e pôr num lugar apropriado. Um lixo num lugar apropriado. Lixo, no caso, são pessoas, tá bom? Vamos educar a população brasileira. Então, é sumário remover o lixo, mas também a longo prazo, tem que educar. Sem uma grande faxina, o Brasil não tem. Não tem. Não tem o quê? Não tem. O Brasil está entregue aos bandidos. Os trabalhadores sustentam todos através dos impostos, outros são imbecis, inúteis, que fazem parte dessa bandidagem. Esses devem ser demitidos. Aí como é que demite? Qual é o processo? Não tem processo, né? Porque demissão no serviço público é uma coisa bastante complicada. Mas não, demite. Quem demite, como demite, pouco importa. Pum. Todos os empresários devem ser livres para contratar ou demitir quem bem entender. Ok, então concordamos. Todas as lojas do Brasil devem montar aí uma solução, tá bom? Contratar e demitir quem quiser, ok, livre iniciativa. Agora, todas as lojas do Brasil devem montar uma cabine à prova de bala. Dentro dela ficaria um cidadão capacitado com uma metralhadora, tá bom? Toda loja, todas as lojas tem que ter uma cabine e alguém com uma metralhadora. Ao ver um bandido roubando e aterrorizando os fregueses, meter chumbo, não chamar a polícia. Então, assim, assassinato, execução sumária. Todos os vagabundos devem ser castrados para não gerar outros bandidinhos, tá bom? Então, o crime é hereditário e você faz uma castração daqueles que você diz que é bandido também, né? Porque como você já matou, aí fica na dúvida. Se você mata, execução sumária ou castra, ficou na dúvida em que caso você... Tem uma dúvida no ar, temos que apurar melhor. Todos os trabalhadores devem ser livres para trabalhar o dia que quiserem. Receberão por servos executados.
Gente, isso aqui eu acho que é um ato falho freudiano, né? Porque ele fala assim, todos os trabalhadores devem ser livres para trabalhar o dia que quiserem, receberão por serviços executados, né? Mas aí servos, né? Por horas ou diárias, de forma que formalizarem um contrato de prestação de serviço se quiserem. A favor da reforma trabalhista, porque você sabe que é uma relação completamente horizontal. O empresário e o trabalhador têm uma relação completamente horizontal e eles, assim, de forma muito horizontal, decidem como o senhor, chega o patrão e fala, como o senhor deseja receber? O senhor deseja receber por hora, o senhor deseja receber por dia? É uma coisa, é muito horizontal essa relação mesmo, né? Todos os brasileiros de ambos os sexos devem ter emprego suficiente para sustentar a família com dignidade. Aí é tudo bem. Os brasileiros que não tiverem emprego no sistema privado, o governo tomará providências para gerar emprego para todos. E o liberalismo, gente? Sem distinção de quaisquer natureza. Quaisquer natureza. Né? Concordância para quê? Lei da oferta e da procura sempre deu certo em todas as ocasiões. É realmente, sempre dá certo. Aí quando dá errado, o governo intervém e resolve tudo. É sempre assim, né? Isso é libertar a população brasileira das bandidades politiqueiras partidárias. Todos os brasileiros têm o direito de votar e serem votados, sem serem obrigados a filiar às organizações politiqueiras. Que seriam os partidos políticos pela lei brasileira, tem que se filiar a partido político, e a lei quer mudar, não sei nem se é constitucional ou não. Uma pessoa que não tem uma reputação exemplar, que tenha tido envolvimento com alguma coisa ilícita, deve ser banido, a pessoa deve ser banida. Então, eu acho legal isso, porque é uma coisa de gênero fluido, você não sabe se é homem ou mulher e tal, então é gênero, uma pessoa banida, acho legal isso. Banido da participação na concorrência eleitoral. Já tem a lei da ficha limpa com todas as suas críticas. Mas assim, envolvimento com coisa ilícita é o quê? Quando ele acha que precisa do trânsito em julgado, não precisa nem de julgamento, né? O cara que defende a execução sumária de quem roubou alguma coisa para alguém com metralhadora na loja. Então, essa é a mentalidade. Vamos iniciar os preparativos para a faxina geral? Tá pronto para iniciar? Vamos lá. Nós, do Unir Único Brasil, é uma instituição, temos ferramentas patenteadas capazes de fazer isso acontecer dentro das 4 linhas, tá bom? Aquele que já defendeu a execução sumária está defendendo aqui dentro das 4 linhas da Constituição. Não acredito que ficar tentando mobilizar a população brasileira para ir às ruas na tentativa de tirar a bandidagem do poder. Eu acredito que é tempo perdido, então manifestação não vale a pena. Se conseguirmos mobilizar a metade da população, já é um milagre. Pô, a metade, gente, 100 milhões de brasileiros nas ruas, mas tudo bem. Mesmo assim, não resolve. Pois eles, você sabe quem são eles, né? Sempre tem um eles aqui, porque é um sujeito oculto. Você fala eles, aí cada um que lê da própria maneira e se projeta contra aquilo que é o inimigo. Eles. Pois eles não estão nem aí. Pois eles têm as polícias, as forças armadas e as urnas fraudáveis na hora que quiserem, tá bom? Eles, sempre eles. A quadrilha domina todas as instituições públicas nacionais. Já fomos traídos e chamados de manés e presos. Foram chamados de manés e foram presos. Na próxima, irão metralhar todos nós? Essa visão de mundo de execução sumária, eles transportam para todas as pessoas como se todas as pessoas vissem a execução sumária dos inimigos como uma solução para os problemas. O Brasil precisa recolher todo o lixo, essa metáfora do lixo já está cansando, né? Para pôr fim a essas práticas, não existe outra opção a não ser uma faxina geral. De novo, ele fala em faxina, mas não explica o que é, né? Vamos limpar, jogar o lixo, faxina e tal. Feitas pelas mãos do povo brasileiro. Povo, a gente sabe, no bolsonarismo, povo é quem apoia o ex-presidente Bolsonaro. Oferecendo ao povo vantagens, algo que a população aceite sem fazer balbúrdias. Cobrar os senadores e deputados bandidos para não plantar mais um bandido no STF é perda de tempo, né? Então já ficou velho aqui, porque o Flávio Dino já foi aprovado. Sem faxina geral, o Brasil não tem jeito. O Brasil é o único país do mundo de regime cleptocrata declarado pelos ministros do STF, TSE e todos os líderes do Legislativo brasileiro. Então o Brasil declarou que é um regime... Declarou. Houve uma declaração. Os ministros do STF, TSE e todos os líderes do Legislativo brasileiro declararam que o Brasil é uma cleptocracia, tá bom? O Brasil é o único país do mundo que tem assaltantes, ladrões, assassinos, traficantes, prostitutas gays, travestis, lésbicas, estupradores, pedófilos, terroristas. Então você vê que ele nivela. Ele começa aqui. Ele vai dizer que no Brasil quem está governando são assaltantes, ladrões, assassinos, traficantes, né? Todos estupradores, criminosos. Prostitutas, gays, travestis e já mistura com pedófilos, terroristas e satanistas. Uma verdadeira quadrilha na presidência da República.
dominando todas as instituições com crase. Aí é uma crase que eles usam também, assim como jogam vírgula assim meio aleatório, dá uma salpicada com vírgula, dá uma salpicada com crase também. Todas as instituições, inclusive as Forças Armadas brasileiras. Voltamos às Forças Armadas. Uma equipe do Perdeu Mané, eleições não se ganha, se toma, controlando o país de norte a sul. Que foram aquelas frases infelizes do ministro Barroso. Se bem que essa do Perdeu Mané é infeliz. Essa do se toma, ele estava citando alguém, ele já explicou essa história, mas pouco importa. Ficou no bolsonarismo que as eleições foram tomadas, porque eles já defendiam que a fraude na urna e tal, e as eleições foram tomadas. Vamos fazer uma faxina geral? Eles não diz como, né? Não diz como, vamos fazer essa faxina, metáfora do lixo, vamos limpar. Nós temos as ferramentas capazes de fazer isso acontecer sem politicagens, sem perseguições, prisões, confiscos, guerras e mortes. Ele já defendeu a execução sumária, a demissão também, a retirada também dos militares considerados melancias. Mas isso não quer dizer que tem perseguição, prisões, confiscos, nada disso. Tudo dentro das 4 linhas da Constituição Federal. Conheça e questione. Então, na verdade, esse textão aqui, e tem um link aqui, que é para você acessar um novo grupo, é um gremlin que vai se reproduzindo, acessar um novo grupo bolsonarista. Então você está aqui nesse grupo que tem toda essa ladainha e tal, você está indignado. Então, e esse diagnóstico aqui é o diagnóstico basicamente que todo mundo faz, todo mundo que está aqui entende que os ladrões comandam, e ladrões e gays e prostitutas e travestis, é tudo a mesma coisa, e pedófilos e estupradores. Então ela leu isso aqui e falou, poxa, qual é a solução? Qual é a solução? Pular para um outro grupo no WhatsApp. E tem um fenômeno que, se você acompanha aqui o Vinozap, você já deve ter percebido. Eles se dizem cidadão de bem, eles se dizem tementes a Deus e falam palavrão, né? E aqui temos um exemplo, que é uma influencer bolsonarista negra, talvez uma das poucas, e ela está indignada com o governo. Não fica muito claro porque ela está indignada. Mas aí eu vou pedir para vocês contarem o quanto de palavrão sai da boca dela. Ela é cidadã de bem, mas é boca suja. É verdade. Esquerdistas não valem a merda que não prestam. E aí eu tenho que ver essa desclassificada, essa mulher de porta de cadeia, essa marmita. Esse casal Bonnie e Clyde estão se lixando para o país. Eles querem que os brasileiros se fodam. Vocês estão fodados, literalmente. Mais de 400 mil empresas fechando no país. O que isso significa? Desemprego, fome, violência. Como é que os chefes de família vão levar comida pra dentro de casa, porra? Que porra de desgoverno que de benéfico trouxe pra vocês? Merda nenhuma! E vocês estão batendo palma pra essa porra! E vocês fudidos, mal tendo dinheiro pra comprar 1 quilo de picanha pra botar na mesa! Esta desclassificada zombando da cara de vocês! Ligando f***se literalmente! Mas olha, nós estamos nos f***ando. Mas nós temos a consciência de que nós não compactuamos com isso. Ninguém vai nos tirar, filha da p*** nenhum! Vai tirar nossa vitória moral. Creiam em Deus. O Brasil é do Senhor. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Então, vocês sabem que tem um ódio especial contra a Janja, né? Inclusive partindo de mulheres, né? Gostei da referência sofisticada de Bonnie e Clyde. Deve ter muita gente tentando achar a referência no Google. E aí tem essa ideia de que, eu achei interessante também, que supostamente, segundo ela, o desemprego aumentou, o que é mentira. E o desemprego aumentando gera fome e violência. Então ela está dizendo que a violência tem uma origem social, uma origem com a perda de renda, a falta de acesso ao emprego gerariam violência, que é tudo que eles criticam, né? Porque eles acham que há pessoas intrinsecamente ruins, que bandidos, que geram bandidinhos, se lembra? Mas aqui nesse momento, como forma de criticar o governo Lula, ele tem que criticar o desemprego. Por que o desemprego é ruim? Porque gera violência. Sendo que em outros contextos eles dizem exatamente o oposto. Então, uma origem social da violência. Breaking news nos grupos bolsonaristas. E tem o conceito de literalmente, né? Ela diz ligar o f*** literalmente e literalmente. Literalmente eu sei o que é. Agora, ligar o f*** literalmente, sendo que ligar o f*** é uma metáfora, né? Então eu gostaria muito de saber o que é ligar o literalmente. Então, uma cidadã de bem que coleciona palavrões, né, diante da falta de possibilidade de argumentar, ela xinga, em especial, a primeira-dama.
Há alguma contradição? Há uma contradição, mas não na cabeça deles, porque pode facilmente, na cabeça deles, facilmente, você pode harmonizar palavrões escabrosos na boca de um cidadão de bem e ainda falar em Deus e dizer que tem a certeza da superioridade moral. E no fim, ainda fala o slogan do presidente Bolsonaro. Gente, parem de trabalhar com aquele negócio que vocês chamam de lógica, tá? Para de trabalhar com isso, porque aqui não trabalha com essa lógica terrabolista. Aqui você pode ser cidadão de bem, rogar para o Senhor e ainda desfiar palavrões horrorosos, escabrosos. Não tem nenhum problema. Tudo faz sentido. Afinal, esse é o quadro Vi no Zap. Hoje, direto de Londres. Tchau, até a próxima.